Meu nome é Gabriel Cássio e esta é a vídeo apresentação sobre o relatório de história. O tema é o difícil caminho para se chegar à democracia em Atenas, da antiga Atenas até a atualidade. A vídeo apresentação tem a finalidade da avaliação da disciplina de História na segunda unidade. Em meio às evoluções ocorridas dentro da sociedade ateniense, no pré-homérico, pós-homérico, arcaico e clássico, helenístico, nós percebemos diversas evoluções e diversas dificuldades quando relacionadas à democracia e à instituição. O que foi possível também pensar e criar diversas analogias entre os períodos democráticos atenienses, também chamado de período democrático, e democracias posteriores hoje regidas, por exemplo, a democracia representativa. Democracia ateniense ou democracia direta. O que é? A democracia direta ou democracia ateniense, em seu conceito primeiro, é a forma ou método de governo o qual o povo é que rege as leis e as coloca em prática. Quem quando originou a democracia em Atenas? Por volta de 510 a.C., o também hoje chamado pai da política democrática, Clístenes a criou. Após da queda do antigo tirano que reinou e governou Atenas de 516 a.C. até 510 a.C. Temos três dificuldades, na verdade três períodos principais de dificuldades até a sua instituição. A primeira delas se encontra o monárquico e aristocrático da civilização grega, mais especificamente Atenas, onde havia grandes cultivos agrícolas e terras, gerando assim mais pobres, emergentes, um aumento de escravos, visto que aqueles pobres emergentes acabavam se subordinando a aristocratas, ditos como os nobres, aqueles os quais teriam máximo respeito dentro da sociedade. A dificuldade se encontrou no período da tirania. Porém, dentro desse mesmo período, final do período arcaico, Solon, antigos legisladores da época, via a democracia como o principal para resolver os problemas de desigualdade entre as castas sociais. Eles criaram a Eclésia e a Bulé, sendo a Eclésia a instituição democrática de assembleia, onde eram dados e os projetos de leis propostos na época. E estes projetos eram propostos na Bulé, onde a Bulé seriam um conjunto de senhores, ou melhor, 500 cidadãos do período arcaico de Atenas, os quais propunham leis, as quais seriam votadas posteriormente na Eclésia. No entanto, este período foi marcado pelo uso de protestos contra a aristocracia e os remanescentes da própria aristocracia. Dentre eles, temos um caso específico de Híparco e de Hípias, onde Híparco foi assassinado um grupo aristocrata e foi perseguido por isso. Logo, sabemos que toda perseguição política atrasa qualquer movimento democrático em um período histórico, dado ver que a democracia como instituição geral vai de acordo
aquilo que o povo pensa e acha. Logo, se o uso da força é dominante no período tirânico de Atenas, ou seria revolucionária a democracia, ou seria um período ainda mais difícil, com mais tirania e um uso da força comungada pelo próprio povo, seu, o que acarretaria em sérios danos ao patrimônio e à vida do próprio povo. Chegamos ao século V a.C., marcada pelo período onde Clístenes acaba instituir e implementar a democracia de um método menos corrupto, com a ajuda de Péricles, grande governante do período clássico, ainda com resquícios desiguais, entre os quais muitos da eclésia, aqueles que votavam em leis para serem eram aristocratas, que permaneceram e continuaram dentro da hierarquia das maiores castas. Foi feita a partir de coleta de informações tidas a partir da leitura de alguns livros, como História, Sociedade e Cidadania, Fredo Bolos, mais especificamente das páginas 19 e 22, as quais tomam parte a antidemocracia ateniense e o governo de Péricles. Da História, Brasil e o Mundo, de Cláudio Vicente, que é a construção da democracia e denota os cidadãos atenienses no período clássico. Estes assuntos os quais estão entre as páginas 130 e 143 do livro. Além de contato a história de Mário César, que aborda a cidade de Atenas e sua organização política. Estes estão entre as páginas 122 e 126. E a fonte para esta apresentação foi o livro Grécia e Roma, de Pedro Paulo Funari, que aborda mais completamente o assunto sobre a democracia ateniense. Este, por sua vez, está contido entre as páginas 21 e do livro. Foram, de uma maneira geral, dificultadas a comum pesquisa em sites acadêmicos de maior acesso, ou melhor, acadêmicos populares, o que, como um todo, mostrou uma grande quantidade de assuntos repetitivos, o que forçou a mim a procurar por sites acadêmicos de maior prestígio ou de maior condito. Por exemplo, o Cielo, que possui grandes textos sobre a democracia em Atenas, além de algumas relações com a democracia ateniense, com algumas vertentes filosóficas da época, Sócrates, Aristóteles e alguns, além também do site da Assembleia Legislativa de São Paulo, livros referentes à democracia representativa e conteúdos entre democracia representativa e democracia direta. A democracia tem soluções pró-democracia, assim como para a instituição da democracia representativa durante o período moderno. Também foi o primeiro método de organização política que serviu ao povo, de modo a mudar a perspectiva de como o povo deve agir, a fim de melhores condições para a sociedade como um todo. Além de possuir um caráter quanto ao de julgar os cidadãos que infringirem as leis em sua época, além principalmente de denunciar nuances da existência de aberturas políticas, as quais são utilizadas a fim de prejudicar algumas das pessoas no período clássico. A exemplo
de Sócrates em O Livro de Platão, Apologia de Sócrates, onde Sócrates é acusado de inferir contra a cultura e a religiosidade da época, do período. Contudo, Sócrates se mostrava sempre em pé e nunca se mostrou contra qualquer decisão tomada pela Igreja. Sempre se manteve firme com suas convicções, sabendo que não interferir em conteúdos a fim de modificá-la e a depravar. Com certeza, a democracia como um todo foi a parte a qual teve maior desenvolvimento do período clássico, grande destaque nela. A base da moderna. Hoje, atualmente, na democracia representativa e os princípios de Clístenes, como aquele que o governo deve ser regido pelo povo, é uma das principais. Porém, a grande diferença entre a redução que a democracia representativa é constituída por votos, parlamentos e representantes, sendo os representantes escolhidos pelo povo a partir de votos, os quais a população tem total integridade e direito de escolher a qual vai votar ou em quem vai votar. Além de uma representação dos desdobramentos revolucionários ao que se diz respeito à queda da monarquia, aristocracia e o fim da tirania no período arcaico. Bom, ela demonstra e denota o quão importante ela foi a partir de todas as dificuldades passadas no período monárquicos, aristocráticos e tiranos, visto que, a partir da grande desigualdade anteposta a si, fez dela um grande momento vivido pelos gregos e atenienses no período clássico. Bom, aqui agradeço pela visita e tenha um bom dia.